paz do Senhor Jesus para todos. Meu nome é Nadir, sou a pastora Nadir. Sejam todos bem-vindos a este canal que o Senhor tem me dirigido para postar vídeo nesse canal, tem tocado no meu coração, no profundo da minha alma, porque Ele tem me dado muitas experiências, eu não posso, meus amados irmãos, guardar só para mim, porque eu creio que é muito importante que outros saibam das experiências que a mim foram reveladas do céu e do inferno que Deus me deu. Muitos não acreditam que existe o inferno, que alguém em vida possa ir lá ou no céu. Mas para Deus nada é impossível, Ele tem poder de arrebatar o espírito do homem e da mulher que queira ter essa experiência, se pedir com fé e pedir a Deus sim um dia. Há 30 anos estamos servindo ao Senhor e um dia eu orei ao Senhor para me mostrar essa realidade. Do outro lado da eternidade Ele me mostrou. Muitos não creem que o inferno existe, mas tem um versículo interessante na Escritura Sagrada que fala em Provérbio 15, 24, que diz: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que não desça a sepultura. Então, o inferno, meus amados irmãos, está embaixo. Não é? Quando o Senhor fala dessa sepultura, Ele fala do inferno que está embaixo. E o inferno é para baixo. O Senhor me arrebatou muitas vezes, não foram poucas vezes, ao inferno. E eu quero contar uma experiência que eu tive sobre Osama Bin Laden, que o Senhor me levou aos infernos para ver o lugar que Osama Bin Laden iria descer ao mais profundo do abismo, uns 3 meses antes da sua morte. Eu quero ler também, antes de relatar minha experiência, aqui Isaías 5, no verso 15, que diz, Isaías capítulo 5 e versículo 14, portanto, o inferno grandemente se alargou e abriu a sua boca desmesuradamente para lá descerem o seu esplendor, a sua multidão, a sua pompa e os que entre eles se alegram. Na sua Bíblia pode estar um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Então, o Senhor me convidou, me arrebatou meu espírito uns 3 meses antes dele falecer, em 2011, e disse que nós iríamos entrar no sonho de Osama Bin Laden. Muitos podem não crer, mas Deus tem poder de nos levar dentro do sonho das pessoas. E eu estive lá com Cristo Jesus, meu Salvador, que em nome dele não minto, não sou paga para mentir, não preciso mentir. É a primeira vez que eu estou postando um vídeo, porque eu orei muito ao Senhor e Ele me deu a ordem, só fazemos as coisas na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele me deu a ordem que podia sim divulgar essa experiência que há muito tempo, há muitos anos, eu guardo só comigo e testemunho somente na igreja. Então, meus amados irmãos, eu entrava no sonho de Bin Laden e Jesus falava com Osama Bin Laden que ele precisava se arrepender, porque a vida dele ia ser tirada muito em breve. E ele dizia assim: eu sou o Santo de Israel, que morreu na cruz do Calvário por ti. Eram as palavras que Jesus dizia a ele. E ele mostrava na parede de pé, estava uma arma, um rifle. Eu não entendo nada de arma, mas para mim era um rifle ou uma metralhadora que ele usava, estava ali. E ele mostrava para aquela arma e dizia: não, eu sou santo e vou limpar a terra. E apontava para a arma ali na parede. Irmãos, eu fiquei
indignada quando ele estava dizendo isso, porque ele estava na presença do Senhor Jesus. Ele olhava para o Senhor Jesus e dizia que o espírito dele aqui era santo e que ele ia santificar a terra com aquela arma. Nisso, Jesus disse, vamos. E pegava na minha mão, me levava, descia comigo até o abismo profundo, para baixo, o caminho do inferno leva para baixo. E ali eu entrava nas entranhas dos infernos, num profundo abismo escuro, onde tinha supostamente uma laje, parecia uma laje de concreto negra, com fogo negro e alaranjado, que queimava aquelas pessoas, e aquelas pessoas gritavam, e nós ficávamos para o lado do sul dessa laje, de pé. Os meus pés e os de Jesus não tocavam ao solo nenhum, não me lembro de ter tocado o solo, mas debaixo dessa laje tinham 5 demônios, que o Senhor me dizia que era demônio, mas eles estavam vestidos como homem, com os cabelos daquele corte que parece um camaleão, colorido de um lado e do outro, eu não sei o nome desse penteado que os homens usam, parece, me falha a memória de skatista. E ali ele estava com uma jaqueta parecendo de napa, brilhosa, um óculos escuro daquele que tem o vidro bem ofuscante, espelhado, e um sapato de ponta de bico fino, dava a impressão que era a ponta de um chifre, aquele sapato que ele usava, aquelas calças negras de academia, bem colada no corpo, meus irmãos. Quando a gente fala da doutrina santa do Senhor Jesus, o povo não gosta, mas a santidade tem que ser falada nas igrejas, porque Deus não aceita certos modismos pecaminosos que tem por aí, que o povo usa, e eles estavam trajando e alimentando um fogo, uma fogueira terrível. Eles alimentavam aquele fogo e catucava aquele fogo com as varas de lenha seca, e aquele braseiro se acendia mais, e o Senhor dizia, eles estão fazendo essa fogueira esperando a alma de Osama Bin Laden. Este fogo é para receber Osama Bin Laden aqui. E eu dizia para o mestre querido, quem são essas pessoas que estão gritando? Eu só conhecia as suas vozes, por a voz, se era homem ou mulher, por as vozes, né, dos gritos, e uma mulher que corria literalmente para lá, tentando achar, saindo com a saia esfarrapada, queimada, já pelo fogo. Era uma multidão, e eu queria que o Senhor tirasse dali, corta o coração. Corta o nosso coração de dor, de angústia, ver aquelas almas ali. Eu vi aquelas almas já com as carnes, não é, queimada, apodrecendo já. E o Senhor me dizia, Jesus olhava para mim, o seu olhar de ternura, terno e santo, lembra muito santidade, o olhar de Jesus. E ele dizia para mim que aquelas pessoas, para as pessoas mortas, o incêndio, o bombardeio das Torres Gêmeas, né? O World Trade Center, ele falava essa palavra, as pessoas do World, não sei pronunciar, que não sei falar inglês, World Trade Center, ele falava, essas pessoas que foram mortas sem arrependimento dos seus pecados. E eu falava para o Senhor, mas eram pessoas trabalhadoras, Senhor, eram pessoas boas, e o Senhor dizia, o trabalho, a capacidade humana não os habilita a entrar no céu. O homem não é capaz por si só, não é habilitado a entrar no céu por si só, precisa de arrependimento, precisa entregar o seu coração a mim, para herdar o reino do céu. E o Senhor me dizia mais, não eram todas pessoas boas, porque vieram parar nesse lugar de tormento. E eu dizia, não sei, Senhor, é tu que pode me responder essa pergunta. E o Senhor já havia me respondido e disse, aqui tem professores, advogados, ourives,
engenheiros, mestre de obra, banqueiros, negociantes. Ele ia falando as profissões, mas nenhum deles se arrependeram, estão arrependidos dos seus pecados. Vieram para cá sem arrependimento. Não é? E eu disse a Jesus, mas que pecado, se eram trabalhadores honestos. O Senhor disse, mentira, adultério, porfias, emulações, ciúmes e outros pecados, não é? Prostituição. E o homem acha que fazendo essas coisas está ainda de bem com o Criador, não está de bem com o Criador. Fazem escondido da família, fazem nas escuras, mas eu enxergo a todos, minha filha. Nenhum escapa do meu olhar. O Senhor diz, todos estão debaixo do meu olhar. Ninguém pode se esconder da minha face. Então, esse lugar lhes pertence. Porque nunca olharam para mim, nunca se arrependeram. Então, ali o Senhor me trouxe de volta para casa. É um choque. Meus irmãos, fui arrebatada em espírito. Eu conheço as 3 formas de arrebatamento. Tem arrebatamento de sentidos, tem o arrebatamento da alma e o arrebatamento do espírito, onde o espírito sai do corpo com a alma e o nosso corpo fica só com os sentidos, como se estivesse num estado de coma irreversível. E quando nós voltamos desse arrebatamento, que o nosso espírito entra no nosso corpo, é como um choque de muitas voltagens. É como que você levasse um choque tremendo, que chacoalha todo o seu corpo. E o Senhor me trouxe de volta. Passado algum tempo, o Senhor me levou novamente ao sonho de Osama Bin Laden e disse que a vida dele estava prestes a se acabar. Ele não fazia caso algum. E o Senhor dizia novamente, eu sou o Santo de Israel. Venha para mim, se arrependa. E ele dizia, não, eu sou o Santo. De novo ele repetia também as mesmas palavras. Aí o Senhor me tomava novamente pelas suas mãos e tomava Osama Bin Laden e nos levava ao inferno no mesmo lugar. E no mesmo lugar eu me encontrava de pé. Osama Bin Laden de um lado, eu no meio e o Senhor Jesus do outro lado. E Jesus falava, se arrependa, senão você vai vir perecer junto com essas almas que você assassinou na terra. E Osama Bin Laden olhava com um olhar amedrontador, um olhar desolador, mas não dava a mínima. No conceito dele, ele estava apenas tendo um pesadelo, sonhando, mas aquilo era a realidade. E o Senhor trouxe ele de volta. O Senhor mostrava antes de trazer ele de volta o fogo que era para alimentar, para consumir a alma dele, que os demônios estavam alimentando, e ele não fazia caso algum, irmãos. Irmãos do Senhor Jesus, que a verdade seja dita, e você que tem experiência com Deus, fale, não te cales, porque muitos pensam que isso não é possível, mas é totalmente possível. E eu voltava para minha casa de novo, o Senhor me trazia meu espírito de volta. Quando Osama Bin Laden morreu, faleceu, irmãos, o Senhor me tomou novamente, veio na minha casa, me tomou de novo em espírito e me levou aos infernos. E ali ele caía nos infernos, no meio daquelas almas que ele havia assassinado. Ele caía bem ali, naquela suposta laje negra, cheia de fogo negro e alaranjado, avermelhado. E o Senhor dizia aquelas almas, e aquelas almas agora podiam enxergar Jesus, porque da outra vez elas não puderam, elas olhavam chorando para mim, mas não dava a entender que elas podiam ver Jesus. Dessa vez elas viam Jesus. E via Osama Bin Laden, o Senhor dizia assim, eis aí o vosso assassino, exatamente como os americanos jogaram ele no mar. Ele estava amarrado com as cordas de cabeça para baixo, com o lençol branco todo amarrado.
e caía de cabeça, atravessando não sei de que jeito, aquela laje caía naquela fogueira. Os olhos dele tinham aquelas veias de sangue, de tanto pavor. Os olhos dele quase saíram para fora quando ele se deu conta que não era um sonho. Ele estava chegando no inferno e que realmente ele foi morto. Os olhos deles, os olhos de Osama Bin Laden, ficavam uma coisa muito horrível, horripilante olhar para ele. Ele queria pedir misericórdia, mas não tinha nem força de abrir a boca, e o Senhor estava ali olhando para ele, descendo. E caía dentro daquele fogo, que o fogo levantava, recebendo a alma dele, amarrado de corda com aquele lençol, e queimava como que fosse um fogo vivo, que se alegrasse com a chegada dele ali. E as almas por um minuto olharam, mas não parava de gritar, eu só via as bocas se abrindo e fechando. Daquelas almas que eu pedi a Jesus para não deixar eu ouvir, porque é muito traumático ouvir os gritos das almas do inferno. Então eu pedi a Cristo, porque tem outros arrebatamentos que eu fui ao inferno, e foi bem traumático que eu estarei falando, mas o Senhor me deu ordem para postar esse vídeo com essa experiência. Nós vamos estar postando mais vídeo com a experiência do céu também, e outras visões do inferno, e a tribuna do Senhor, né? Futuramente nós vamos, se Deus permitir, postar esses vídeos. Que estive na tribuna, nós vamos falar do juízo após a morte, como é que o Senhor me levou para ver. Aleluia. A sua tribuna. Então agradeço a você que estiver assistindo, obrigado por assistir o vídeo. Agradeço, divulgue, fale, porque é verdade, não minto. Sou uma serva de Deus Altíssimo. Há 30 anos, já estou na casa dos 30 anos que sirvo ao Senhor. Glória a Deus. Ele nunca me permitiu ir na mídia, nem televisão, nem rádio, para falar nada. Mas eu orando o Senhor, eu falando com ele que eu não podia guardar isso só para mim. Porque a nossa igreja é pequena. Eu queria alcançar mais vida. E eu creio que esses vídeos que nós vamos postar vai despertar a sua fé para servir ao Criador em espírito e verdade. Deus te abençoe. Amém.